Olá, professores! Estamos de volta. Hoje vamos estabelecer uma relação entre a cultura corporal do movimento do currículo paulista e o caderno São Paulo Faz Escola, direcionado ao professor. Essa relação tem início nos anos iniciais e vai até o ensino médio. Vamos começar fazendo uma análise do caderno São Paulo Faz Escola para os anos iniciais. Peraí, mas eu não tenho anos iniciais, então não precisa assistir não, né? De boa? Relaxa, professor! Essa análise ela é direcionada para todos os professores. Aqui você poderá compreender o processo de construção do currículo para a disciplina de Educação Física e a sequência didática estabelecida. As dimensões cognitiva, física, socioemocional e cultural estão presentes nesse material a partir já do primeiro ano dos anos iniciais. Mesmo que você não atue nesse segmento, a compreensão da construção desse material irá auxiliá-lo quando estiver atuando nos anos finais ou no ensino médio. Nós já conversamos em outra oportunidade sobre a cultura corporal do movimento e sua construção e reconstrução ao longo da vida do estudante, considerando sua história de vida, o ambiente social e familiar onde vive, etc. Vimos também sobre as necessidades de promover reflexões sobre os conhecimentos construídos, que foram construídos equivocadamente por esses estudantes, que se não trabalhados devidamente, poderão trazer prejuízos que comprometem profundamente a sua qualidade de vida futura. Na prática docente, vimos que muitas vezes o processo de reflexão e conscientização pode durar anos. Não existe uma receitinha fácil para resolver problemas, muitas vezes de ordem bastante complexas. Nesse material, você vai poder se aprofundar na importância da contextualização do movimento desenvolvido em sua aula. Dessa forma, ao chegar nos anos finais, o estudante já se encontra envolvido com os conteúdos escolares e, através dos estímulos direcionados a este, o foco e a atenção aos conteúdos de suas aulas serão muito mais efetivos. Mãos à obra? Antes de irmos direto para o caderno São Paulo Faz Escola, vamos relembrar um pouquinho uma orientação que fizemos lá em 2019, em 22 de fevereiro. Naquela ocasião, nós comentamos como a neurociência pode auxiliar no desenvolvimento dos processos educativos, fazendo uma reflexão que ia desde a vida intrauterina até atividades práticas em educação física em sala de aula. Aquela orientação técnica vai se transformar em vídeo, viu? Que será postada aqui no nosso canal do YouTube, então aguardem. Bom, pois bem, por que queremos falar nesse momento sobre essa orientação técnica? Você vai perceber que muito do que foi dito naquela ocasião tem íntima relação com o conteúdo que vamos desenvolver agora. O cérebro. É ele que faz a interpretação de todas as informações que recebemos dos órgãos dos sentidos. Da mesma forma, ele faz uma relação com aquelas informações que já temos armazenadas e, a partir dessas, aciona os impulsos motores. Lembrando que o pensamento, o sentimento e a memória e também a imaginação estão intimamente interligadas com essas informações. Esses impulsos motores estão relacionados à maneira como o ser humano se expressa. As informações recebidas são aquelas adquiridas no meio cultural onde vive, social, familiar. E essa relação da informação com as impressões armazenadas no cérebro é que permite a construção e reconstrução do seu conhecimento ao longo da vida. Outro ponto que é importante destacar: o sistema nervoso. É por meio desse que é possível a captação de mensagens e estímulos do ambiente para que o cérebro interprete e arquive, elaborando as respostas em forma de movimentos, sensações ou constatações. Ou seja, essas respostas é o que chamamos de cultura corporal. Essas mensagens e estímulos que recebemos constituem o nosso conhecimento. É importante frisar que a qualidade das informações que são recebidas pelos neurônios é que formará esse conhecimento. Então, vale lembrar, o conhecimento é construído e reconstruído ao longo da vida. Portanto,
É importante que em nossas aulas a gente permita os novos conhecimentos e principalmente a reflexão sobre eles. Outro ponto importante, destacado naquela orientação técnica, é como a função cognitiva pode ser desenvolvida de maneira eficaz. Ao desenvolver uma aula, o estímulo dado através das ações pedagógicas impulsionam a produção de neurotransmissores, como a dopamina, noradrenalina, serotonina. Em resumo, isso ocorre quando abrimos espaço para que as dimensões culturais, físicas e socioemocionais façam parte de nossas aulas. Assim, alcançaremos a educação integral do estudante. O ser humano aprende com o corpo todo. Quando entramos em uma sala de aula, vemos que sua composição é diversificada. Não importa a região, o bairro, a cidade. Lidamos com estudantes provenientes de diferentes contextos sociais, familiares, econômicos e culturais. Sendo assim, vemos que não é possível padronizar o ser humano, esperando ou buscando a robotização deles. É importante promover a criação e interação entre todos. É essa ação que promove exponencialmente o processo de aprendizagem. Mas vamos deixar claro que, em meio à criação e interação desse estudante e sua manifestação cultural, se faz extremamente necessária a inserção de regras de convivência, respeito mútuo e respeito às diversidades. São essas informações equivocadas sobre esse processo que temos possibilidade de reconstruir a partir de ações assim. Lembrando sempre que a reflexão sobre ações negativas é o que levará à mudança de um comportamento nocivo. Bem, vamos dar início então à análise do material São Paulo Faz Escola? O primeiro ano é o início de uma nova fase e pode muitas vezes gerar insegurança por parte do estudante. Escola nova, coleguinhas diferentes, cadê o parque? Vou ficar sentado nessa carteira tudo isso de tempo? Pois é assim mesmo. Por isso que as aulas de educação física são extremamente importantes para minimizar essa ânsia do brincar constante que existia na educação infantil. Peço que prestem muita atenção ao que for dito aqui, porque essas ações desenvolvidas no primeiro ano serão replicadas e potencializadas nos anos seguintes, com o propósito de fazer com que o conhecimento faça parte da sua vida. Por esse motivo, o protagonismo já se inicia logo nos primeiros momentos de aula, e a unidade temática Brincadeiras e Jogos no contexto familiar e comunitário é importante nesse momento. Então, no caderno São Paulo Faz Escola para os anos iniciais, o quais vocês já tiveram acesso, na versão preliminar, que está em PDF, foram colocadas muitas sugestões de atividades que visam desenvolver essas habilidades previstas. A brincadeira que eu mais gosto é uma delas. Através dessa coleta de informações, é possível saber particularidades do estudante, desde aqueles que possuem um vasto repertório até aqueles que não conhecem as brincadeiras citadas pelos demais. Ou melhor, tem aqueles que não conhecem quase nenhuma brincadeira. Bom, após exporem suas atividades e mostrarem um pouco de si mesmo, é sugerido que esse estudante pesquise junto à sua família sobre os jogos e brincadeiras que esses brincavam. O importante em atividade como essa é introduzir o conceito de respeito. Respeito à atividade apresentada pelo outro, respeito às regras diferenciadas que esses outros apresentaram. O respeito à diversidade de atividades leva ao respeito ao próximo, porque o estudante passa a compreender outras culturas e respeitá-las. Por quê? Porque vivenciou essas. Jamais se esquecendo da parte prática. Não tenha pressa. Vivencie com eles a maior quantidade de brincadeiras possível. Lembrando que a prática é o ponto crucial. Vivencie o máximo de atividades que puder. Não tenha pressa. Coloque o estudante como protagonista. Deixe que ele explique o funcionamento das atividades sugeridas por ele aos demais. Só tome cuidado para não ficar repetitivo ou cair na monotonia. Vamos agora falar sobre 3 tópicos muito importantes. Primeiro, refletindo sobre a ação. Por quê? É na reflexão sobre as atividades executadas que o estudante desenvolve o seu posicionamento perante sua sociedade e se permite compreender o posicionamento do outro, além de compartilharem seus sentimentos quanto à sua prática.
O segundo, o que podemos mudar no jogo? Por quê? Dê ênfase ao poder de criatividade do estudante. A escola se tornará mais acolhedora se o processo de criação desse estudante não for podado, e sim estimulado. Terceiro, vocês me ensinaram algumas brincadeiras, agora é minha vez. Por quê? Propiciar aos estudantes novas experiências e auxiliar na ampliação do repertório de atividades conhecidas por eles é fundamental. É favorável destacar a importância de novos movimentos, principalmente porque o professor já fez a sua leitura desses alunos, já percebeu as limitações de um ou potenciais de outros, né? E dessa forma ele pode contribuir para a ampliação desse repertório, tanto de brincadeiras como no explorar esses movimentos e também esses novos conceitos. Conhecendo o próprio corpo. Nessa atividade, o conhecimento do corpo será, logicamente, uma brincadeira, pois temos que lembrar que alguns estudantes não conhecem as partes de seu corpo. E posso afirmar também que muitos chegam nos anos finais sem explorar esse conhecimento. Use as partes do corpo cujos nomes podem ser novidade para eles, por exemplo, cílios, cutícula. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Quando apresentarem dificuldades em localizar partes do corpo, aproveite esse momento para não dar resposta, mas sim estimulá-los a descobrir, dando a seguinte orientação. Preste atenção, tem certeza que aí que é seu cotovelo? Estão com dúvidas? É normal. Pode olhar para os coleguinhas do lado se quiserem. Descobriram? Ótimo, vamos continuar? Então, dessa forma, eles irão aprender de maneira mais prazerosa, porque eles vão atrás da informação. Eles conquistaram a informação. Ninguém deu essa informação gratuitamente para eles. Outra coisa importante, nesse momento, a gente consegue perceber se alguma criança está sofrendo abuso, muitas vezes vindo da própria casa. Então, essa leitura da cultura corporal, neste momento em que eles começam a explorar o seu próprio corpo, pode nos dizer muito. Fiquem atentos. A gente sabe que 55% das crianças sofrem abusos sexuais em casa. Coletar peso e medida também auxilia no desenvolvimento desse conhecimento sobre o corpo. Professora, deixa eu subir nessa... Peraí, nessa balança? É balança? É porque eu quero ver É claro. A criança tem dúvida. Se eu responder peso logo de cara, ela terá acesso a uma informação. Se eu fizer comparações com outros tipos, levá-la a refletir, mesmo que de uma forma de brincadeira, mesmo que eu responda com a palavra peso depois, isso a levará a uma reflexão e conseguirá fazer uma associação. A palavra peso terá um significado e ela passa a não ser só mais uma informação, mas sim parte do seu conhecimento. Assim, devemos levar essa prática para todos os anos escolares. Então, não dê respostas prontas ao surgir dúvidas, não importa em que ano ele esteja. Sempre que possível, conduza uma reflexão antes de apontar a resposta. Muitas vezes, o estudante encontrará a resposta sozinho, apenas seguindo as suas dicas. Para uma atividade como essa, segue outra sugestão. No final da coleta de dados de peso e altura, faça um esquema como esse, colocando na lousa. O estudante terá a chance de iniciar mais um processo de apreciação e comparação de dados. Uma dica. Para evitar atividades que envolvam uma expressão corporal, como corridas, por exemplo, nesse dia, é viável que todo mundo esteja numa situação em que o professor possa controlar. Então, promova uma aula para que esses estudantes façam, por exemplo, bolhas de sabão com canudinhos e água com detergente. Além de ser uma atividade que permite o controle do professor, o conhecimento sobre o corpo, inspiração, expiração servirão de exemplos para as suas explicações futuras por parte do professor. E vamos combinar, é muito divertido. A receita de brinquedo também é uma ótima ideia. Ela pode dar continuidade ao processo de integração entre o estudante e sua família e da família com a escola, ao construir esse brinquedo, além de promover outras perspectivas do processo de criatividade. Quando introduzida a unidade temática dança, conduzir o estudante a perceber sons é muito importante. Então, nada mais profundo do que aprender os sons que seu próprio corpo pode produzir. Além da criação de sons, a percepção deles, o desenvolvimento rítmico, todos serão amplamente estruturados nesse momento, estruturados dentro do conhecimento dessa criança.
Depois, utilize objetos, brinquedos e os ritmos corporais que podemos realizar por consequência desses sons produzidos. Como se dará a cultura corporal deles nesse momento, ao ouvirem esses novos sons? Na unidade temática ginástica, a gente também vai partir desses movimentos que estão no contexto familiar e comunitário, para poder entender a amplitude dos movimentos dessa prática. Quando a gente une esses movimentos a um conhecimento que eles já possuíram, ela contribui para um entendimento muito mais profundo. Então, utilizando como recurso os movimentos realizados por animais que eles conhecem e depois de sua vivência traçar comparações com os elementos da ginástica, o estudante consegue fazer rápidas associações, algo que facilitará muito sua compreensão em relação a essa característica de movimento corporal. Quando entramos na unidade temática esporte, temos que lembrar que esse deverá ser desenvolvido de maneira a experimentar vivências de modalidades esportivas. A vivência de movimentos esportivos pode começar de maneira a compreender a dinâmica dessas modalidades. Essa vivência deverá ser fortalecida, de modo que os conceitos criados sobre a ampla quantidade de modalidades esportivas seja de grande importância para os anos escolares seguintes, porque dessa forma os estudantes não ficarão restritos a apenas uma modalidade esportiva. Quem trabalha no ensino médio sabe bem do que eu estou falando, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Só lembre-se, nos anos iniciais, os estudantes estão aprendendo a lidar com uma diversidade de movimentos. Se forem reduzidos a uma só prática, a gente só vai conseguir desenvolver uma prática pedagógica limitada. E não é isso que nós queremos, né? E no segundo ano? Percebam que contém as mesmas unidades temáticas do primeiro ano. Aqui, eles já deverão ter vivenciado as habilidades construídas no primeiro ano. Porém, no segundo ano, irão reencontrar alguns tópicos, dessa vez aumentando os graus de dificuldade de maneira gradativa e ampliando a sua ação nessa questão do contexto familiar e comunitário. Além do resgate de brincadeiras já vivenciadas, também se faz necessário que ele amplie o seu conhecimento do todo. Não é necessário que ele decore as regiões brasileiras, por exemplo, mas sim que ele saiba que uma brincadeira que ele gosta veio de um certo lugar bem longe, outra veio de um lugar um pouco mais perto, e por aí vai. Use mapas, informe onde eles estão e de onde essa brincadeira veio. Novamente, não é novidade que muitos estudantes chegam aos anos finais sem esse tipo de conhecimento. Outro ponto interessante é conduzi-los a montar um painel de brincadeira, para ter a visão da infinidade de jogos e brincadeiras que eles podem realizar. E peça para eles compararem com aquilo que eles sabiam no ano passado. Você vai se surpreender. Bem, no terceiro ano, as unidades temáticas se colocam mais complexas, porém, nada difíceis de serem realizadas. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana enfatizam a diversidade dos povos. E, se levados a uma reflexão, levam o estudante a compreender suas características e respeitá-las, diminuindo expressivamente ações preconceituosas. Assim, ele irá entender que muitos dos jogos e brincadeiras que ele faz foram criados por esses povos. Os jogos de tabuleiro também serão introduzidos e explorados, lembrando que o estudante pode ser o protagonista ao explicar regras e conduções desses jogos aos demais de sua sala de aula. Apesar de serem trabalhadas desde o primeiro ano, os jogos inclusivos ganham outra dinâmica e permitem uma vivência mais aprofundada nesse momento, permitindo o fortalecimento do conceito de estar na situação do outro, assim, também minimizar ações de preconceito. No quarto ano, o que era brincadeira de luta passa a ser conceituada de maneira mais direta. Além do fortalecimento das unidades temáticas já vivenciadas anteriormente, neste ano, novas atividades lhes serão apresentadas. Os Jogos e Brincadeiras do Brasil ampliará o seu conceito de espaço territorial. A inclusão de novos jogos de tabuleiro também possibilitará a ampliação do repertório do estudante, além do aprofundamento estratégico dos jogos já conhecidos. A luta será feita em forma de jogos, lembrando que muitas dessas atividades poderão ser levadas aos estudantes de outros segmentos,
anos finais, ensino médio. Porém, a partir de agora, ele será inserido a uma nova cultura, a de que o adversário não é inimigo, e o cumprimento ao adversário antes desse tipo de jogos poderá se tornar uma importante prática diária. Finalizando, no 5º ano, serão jogos e brincadeiras do mundo. Muitas dessas brincadeiras já são comumente realizadas no Brasil, mas os estudantes muitas vezes não sabiam sua origem. Amplia-se o conhecimento de mundo e o respeito a outras raças e seus jogos e brincadeiras típicas, ampliando ainda mais o repertório do estudante. E, de novo, explore sempre que possível o mapa mundi. Como conduzir os esportes nos anos iniciais? Indubitavelmente de forma lúdica, com regras e gestos esportivos focando na prevenção da esportivização precoce. Eles devem ser aplicados como adaptações dos esportes de maneira geral, com flexibilidade de objetivos, de regras, duração, número de jogadores, enfim. Jamais focar a prática de uma modalidade somente. Aumentar o repertório do estudante nessa fase permite outras vivências, bem como a continuidade de um trabalho eficiente nos anos finais e ensino médio. Essas vivências em movimentos provenientes de modalidades esportivas variadas permitem ao estudante encontrar uma modalidade a qual se identifica e, futuramente até, buscar escolas específicas para a formação de atletas dessas modalidades. Assim como no esporte, a dança também faz parte da construção do movimento. Além da vivência em movimentos e a percepção sonora desenvolvida, é com as danças que valoriza-se a discussão acerca das diferentes manifestações culturais, enfatizando o respeito às diferentes culturas. Se desenvolvidas em cada ano dos anos iniciais, é possível ampliar a cultura de atividades com relação às aulas de educação física, mantendo a valorização sobre a discussão acerca das diferentes manifestações culturais. Assim como no esporte, fatores como esse será de extrema importância ao desenvolver essa prática nos anos finais e no ensino médio. Tenha sempre em mente durante suas aulas de educação física: eu posso apenas dar uma informação e não saber se isso foi significativo ao estudante, de maneira a não contribuir para o esclarecimento de seus equívocos conceituais. Ou posso promover o conhecimento, levando-o a entender a existência de um problema, a refletir sobre ele e encontrar soluções. É isso aí. Temos muito ainda pela frente, mas como diria Buda, toda grande caminhada começa com um simples passo. Muito obrigada pela presença e até a próxima.